Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu momento, que você ouvir esta mensagem e o momento que você mais precisar da presença dele na tua vida, que ele te abençoe no nome de Jesus. O título da nossa mensagem de hoje é Vença no deserto e caminhe em glória. Vença no deserto e caminhe em glória. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que agora, neste momento, abençoe esta pessoa que está assistindo este vídeo. Abençoa a minha vida também, que estou transmitindo a tua mensagem. Senhor, sabemos que temos desertos nas nossas vidas. Desertos não são constantes, deserto não é para toda a nossa vida, mas sim um momento para crescermos na presença do Senhor, crescermos como homens e mulheres determinados, com propósitos nesta terra, para que o Senhor nos use, para que sejamos felizes servindo ao Senhor. E sabemos que todo o deserto passa, mas depois que passarmos por ele, sabemos, ó Deus, que a glória do Senhor se manifestará nas nossas vidas, porque o Senhor não nos abandona no deserto. O Senhor deixa que nós venhamos a passar por provas, mas o Senhor não nos prova além das nossas forças. Por isso te agradecemos por entender o plano do Senhor nas nossas vidas. Eu agora oro com esta pessoa que assiste o vídeo, abençoando-a e caminhando com ela nesta palavra, sabendo que o Senhor está neste negócio, que o Senhor está neste assunto. Por isso eu oro com ela no nome de Jesus, já impetrando toda sorte de bênção na vida dela e na minha vida. No nome de Jesus, e fala conosco, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Vença no deserto e caminhe em glória. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus. Poderia falar de Lucas capítulo 4, mas eu preferi ir para Mateus capítulo 4. É o mesmo assunto, mas a ordem que está em Mateus é a ordem que eu quero dividir com você agora, esta palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4 está assim: então, versículo 1. Nós vamos ler o 1 e o 11 e vamos discorrer o assunto. Então Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ler então o versículo 11, que diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que duas coisas muito interessantes. Jesus, ele é conduzido depois ali do batismo, depois da manifestação ali de João. Eu quero dizer a você que Jesus é batizado num dia, Deus fala sobre ele, audível, e Deus faz uma manifestação muito bonita, com o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e então uma voz desce sobre ele, e uma voz fala, ali muito forte, audível, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Maravilha isso, ouviram, mas conta-se que Jesus esteve ali por mais 2 dias. No dia seguinte, João o vê, e no outro dia, que é o terceiro dia, João o vê. Mas depois deste terceiro dia que João vê, aí é o que lemos. A Bíblia diz então que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Função, ele foi conduzido, ele não foi com as próprias pernas porque quis, mas era plano, então ele foi levado. O diabo também não foi lá porque quis, ele foi levado lá para tentar Jesus. Mas eu quero dizer algo muito interessante para você. Quando João estava nos desertos, como eu disse em vídeos passados, e então João se manifesta ali no deserto da Judéia, e João lança um grito como a voz que clama no deserto. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Alguém ouviu essa voz de João. Alguém então leva esta voz de João até Jerusalém. Alguém leva esta voz de João a se espalhar por toda a Judéia. E alguém leva esta voz de João a também se espalhar do outro lado do Jordão. Aquilo ali fica incendiado com esta voz, chamando ao arrependimento e dizendo uma notícia muito boa. Está próximo o reino dos céus. E a Bíblia diz então que de Jerusalém sai gente, como nós falamos em vídeos passados, lá de toda a região da Judéia vem gente, do outro lado do Jordão vem gente, e todo mundo começa a ir para ali. E perguntarem, né, depois da pregação de João, o que devia fazer, João instruindo a eles, vai até os fariseus ali, e os saduceus, querendo enrolar João, já que todo mundo vai, nós vamos também. Mas não havia arrependimento neles. Eram pervertidos, eram pessoas que deturpavam a lei de Deus, a palavra de Deus. Como nós dissemos, né, na transição dos 400 anos de silêncio, que muitos dos sacerdotes, eles abandonaram a fé e passaram a viver uma vida desprezível, uma vida de não agradar a Deus, até que veio Zacarias, como falamos, né? Então, o que acontece? João, o centro ali da transição da velha aliança para a nova aliança, dessa chegada do reino dos céus, ele anuncia, está próximo. Isaías se cumpre na vida de João exatamente. Olha como é importante isso. Isaías se cumpriu na vida de João. E agora Isaías vai se cumprir na vida de Jesus, porque Jesus também sai de lá da Galileia para ser batizado por João. João não entendeu porque Jesus foi para ser batizado com ele, porque João sabia que ele era santo, que ele não tinha pecado, e João estava batizando pecadores arrependidos. Por isso João fala, olha, se tem algum pecador aqui, sou eu que deveria ser batizado por ti. E Jesus diz, não, precisa se cumprir desta forma. Então aquele que não tinha pecado deu um exemplo para todos os pecadores de que o batismo está no coração de Deus. João aceita isso e então João o batiza. Ao sair da água, há a manifestação dessa gloriosa presença de Deus, e João testemunha isso, dizendo para os outros, eis aí o Cordeiro de Deus, eu não o conhecia. Mas que felicidade para João estar batizando. Mas depois, do terceiro dia, aí, Jesus então é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus diz diferente de Marcos e de Lucas. Mateus diz que ele jejuou por 40 dias. Eu acredito que o jejum era total. Não tinha água, não tinha alimentação. E o que acontece? Não tinha água nem tinha pão, porque água é alimento. E o que acontece? Então, Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Ele teve vontade de se alimentar. Mas quem estava ali para exercer como tentador na vida dele? O próprio diabo. E o diabo não queria que Jesus procedesse como homem. Então a primeira proposta do diabo foi esta. Se tu és o Filho de Deus, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus. O diabo viveu lá na glória. O diabo viu todas as profecias e o próprio diabo ouviu quando Deus disse no Éden que nasceria um que pisaria a cabeça dele e que era produto da mulher. O diabo não queria que ele fosse homem. Então o diabo faz a primeira proposta para ver se o engana, dizendo, se tu és filho de Deus, prova agora, transformando essas pedras naquilo que te faz necessidade, que você tem necessidade, que é pão. Mas Jesus, para provar para o diabo que ele não queria na prova dele, ele disse, Satanás, eu sou homem, e como homem, eu aprendi que o alimento para o homem santo é tudo aquilo que sai da boca do Senhor Deus.
O homem santo não precisa provar nada nem para o diabo e nem para o mundo. Não precisa provar milagre, não precisa se sentir tentado pelas armas do diabo. O homem santo, ele caminha em santidade. E Jesus provou isso lá no deserto, dizendo: eu sou homem e homem santo. E não tenho que te provar nada, porque eu estou cumprindo e me alimentando como santo da palavra de Deus. Tem tanta gente por aí querendo provar conhecimento, querendo provar sabedoria. Mas Jesus foi. É engraçado que eu quero lembrar a você que quando Jesus foi batizado também, para ele ir para ser tentado, ele foi manifesto nele, quando o Espírito Santo desce sobre ele. Estava profetizado já em Isaías. Isaías capítulo 11, para você, se você quiser seguir, versículo 1 e versículo 2, dizendo assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, lá de Davi, como era a promessa de Deus, lá do tronco de Jessé, brotaram muitos outros tronquinhos, muitas outras raízes, mas um brotará do rebento de Jessé, e esse frutificará. Olha o que acompanharia, está lá também em Isaías capítulo 11, versículo 2, disse que tudo isso ia descer em Jesus, que foi as 7 manifestações. 7 é o número da perfeição, a 7 manifestação do Espírito de Deus em Jesus antes dele ir para o deserto. Primeira foi pousar sobre ele. Ele ali agora estava cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, além de pousar, trouxe para ele outros benefícios, né? Primeiro é pousar, repousar sobre ele. Essa é a primeira ação das 7 manifestações da perfeição de Deus naquele homem chamado Jesus. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de... Aí vem o próximo passo. O primeiro foi pousar, e o Espírito que entraria nele traria para ele sabedoria e inteligência. Segundo e terceiro, quarto, o Espírito de conselho estará nele. Quinto, o Espírito de fortaleza estará nele. Sexto, o Espírito de conhecimento estará nele. E sétimo, que é o princípio da sabedoria. Tudo começa neste princípio, que é o temor do Senhor. O Espírito do temor do Senhor estará nele. Você vê tantas coisas hoje acontecendo, tanta gente tentando provar que ele é grande, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele prega bonito, que a igreja dele é maior. Porque falta esse espírito de temor do Senhor nele. Mas Jesus estava ali composto agora com 7 espíritos de Deus, de pousar, de tomar, de possuir. E depois vem sabedoria, conhecimento, inteligência, temor. Tudo isso num pacote de 7 espíritos, que está agora a perfeição de Deus no homem Jesus. E ele vai para o deserto como homem. E agora, cheio desse Espírito, ele vai vencer como homem. Por isso o título da nossa mensagem é: vença no deserto e caminhe em glória. Primeiro teste, então, transformar água em pão. Jesus usa Deuteronômio e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você só fica de pé, você só caminha, você só vence se você tiver aquilo que sai da boca de Deus para você. Segundo acontecimento que o diabo faz é levá-lo. Agora o diabo tem poder de conduzi-lo. Vem comigo, vamos ali. E leva até o pináculo ali, até o topo ali do templo. E diz o seguinte: você é acompanhado por anjos. Mas eu quero lembrar que naqueles momentos ali, que Jesus estava sendo provado como homem, não tinha anjos para protegê-lo, para guardá-lo. Não tinha anjos para conduzi-lo. E você vai ver isso no final deste vídeo. E o diabo diz para ele: se você é filho de Deus mesmo, você pode se lançar daqui. Porque lá no Salmo 91, você que gosta de usar isso como amuleto, o Salmo 91, o diabo sabe aquele salmo mais do que você.
Você tem que ter vida com Deus, não é se embasar em Salmo 91, não. Você tem que ter vida com Deus, e Deus tem compromisso com aqueles que têm vida com Ele, daqueles que buscam Ele e que conhecem a palavra dEle. Tem gente que pensa que Salmo 91 pode te livrar de problemas. O único nome que é sobre todos os nomes, que te livra de qualquer problema e que abençoa a sua vida, é Jesus Cristo, Santo de Deus. Então, o diabo diz a ele: você pode se lançar, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e ele te protegerá, você não tropeçará com teu pé em pedra. E Jesus disse: ah, Satanás, o homem não deve nunca tentar a Deus, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está Satanás, um homem santo e um homem de Deus que não vai tentar a Deus. Então o diabo sabe que se a alimentação não tocou no coração daquele homem Jesus, se a prova de que ele era filho, ele podia ter anjos trabalhando a favor dele, por isso que essas mentiras, essas profecias mentirosas que você vê, eu vejo anjo, Deus mandou anjo, etc. Isso é do diabo. Não creia nisso. Deus mandou anjo, Deus mandou isso, aquilo. Você já tem o Espírito Santo de Deus em você, e se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você tem Jesus com você. Os anjos do Senhor só acampam ao teu redor e te livra se você temer a Deus, sem temor, com essa falsa ousadia aí, com essa arrogância espiritual. Você não vai, nem eu vou a lugar algum. Eles só acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Olha o espírito de temor tendo que ser usado nas nossas vidas. Então, Satanás o leva no alto monte e mente para ele. Já que ele é homem, eu vou dizer uma coisa para ele. Até agora ele tem procedido como homem. Ele diz que o homem não tenta Deus. Ele diz que o homem não cai na prova de querer mudar pedra em pão. Já que ele procedeu 2 vezes como homem, eu vou trazer o maior desejo do coração dos homens. Você conversa com as pessoas e elas querem ser ricas, elas querem ser bem-sucedidas na vida, e elas criam pretextos. Ah, porque se eu for isso, se eu for aquilo, a minha vida será outra, e etc. E muitas coisas, com livros que querem simplesmente trazer riqueza para quem os escreve, com vídeos que querem trazer riqueza para quem os escreve, com canais de Instagram ou YouTube que quer falar alguma coisa para ter visualização, para ter curtida, para ter isso. Passe esse vídeo, curta esse vídeo, propague esse vídeo, porque assim o YouTube vai mandar para outras pessoas. Se inscreva no canal, aí você vai lá e tem o número do Pix lá da pessoa, para você mandar dinheiro para ele. Satanás conhece bem esses caminhos, e Satanás conhece bem que o homem, quando ele fica mais natural, que o homem, quando ele fica mais carnal, ele começa a vir glória, desejo de glória na frente dele. Não a glória espiritual, como é o título dessa mensagem, mas a glória material. Eu vou ter empregados, eu vou estar sobre muitos. E Satanás o leva justamente no cume do monte mais alto e diz: está vendo tudo isso aí, todos os reinos do mundo, eu te darei, se você prostrar e me adorar. O diabo tem sede de adoração. É por isso que ele lança tantas músicas, e algumas até bonitas, porque ele quer ser adorado. Porque lá no céu, ele via os serafins se curvando e chamando Deus de santo e adorando a Deus. Então ele cresceu o orgulho dele. Eu gostaria de ser adorado. E ele, na terceira prova que ele leva Jesus, terceiro projeto dele, ele diz: só você prostrar e me adorar, e eu te dou toda essa glória. Em outras palavras, ele estava dizendo: você vai ter glória no céu, e você vai ter glória aqui na terra. Mentindo para Jesus, para ver se Jesus caía na dele, porque é fácil derrubar um homem que não está firmado nele a palavra, o alimento do Senhor, o temor do Senhor. E Jesus disse, em minhas palavras: basta, Satanás, porque o homem só pode adorar a Deus e só a Ele servir. Jesus acabou com o projeto do diabo. Satanás, eu como homem, eu adoro ao meu Pai, e só a Ele eu sirvo.
E então Satanás teve que deixá-lo. E ele passando por essa prova, não quer dizer que ele ainda não tinha fome natural, fome humana, ele era homem, mas a Bíblia diz que então aí vieram os anjos de Deus e o serviram. Que coisa linda! O céu estava esperando a vitória do Filho de Deus, na verdade, mas sendo provado como homem, vencendo como homem, firmado na palavra. Em Deuteronômio 6,16, só a Deus deve se adorar. Jesus estava cumprindo como homem todo o Velho Testamento e vencendo Satanás pelo Velho Testamento. Mas Daniel viu algo que Satanás esqueceu. Daniel disse que Deus, entre os reis, olhando para os tronos, entre esses reis, Deus levantará surgirá um reino que será eterno, que não terá fim, um reino de glória. Satanás esquece o que vê Daniel, mas Jesus, como homem, se firma naquilo que anunciou João e disse: está próximo o reino dos céus. Daniel disse: o Deus do céu, entre todos esses reis aí, levantará um reino, um rei, e o seu reinado é eterno. Isaías disse que ele é do rebento de Jessé e que seu reinado não terá fim. Esta mensagem é para mim e para você, que vê tantas coisas acontecendo. Eu vejo vídeos aí, as pessoas estão embasadas no seu sucesso. Elas falam de coisas que não são reais. Vídeos de maldição hereditária, coisas que a Bíblia não diz isso para o cristão, para o convertido em Jesus. Eles pegam um versículo do Velho Testamento e começam a te meter medo. Mas qual é o objetivo dessas pessoas que são sábias aos olhos humanos, mas biblicamente falta conhecimento, porque firmam-se em cima de um versículo que Deus visitaria, mas Deus estava falando isso lá para o povo hebreu. A iniquidade dos pais no filho, e depois Deus desfaz isso em Jeremias e diz: a alma que pecar, essa morrerá, eu não visitarei mais a iniquidade do pai nos filhos. E quando Jesus está lá e os discípulos perguntam para ele: Senhor, esse aí é cego, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: isso aí não é atribuído a pecado de pais e nem dele, isso é atribuído a cegueira a ele, para que se manifeste nele a glória de Deus. Então muitas pessoas, aí a pessoa que fala sobre essa maldição hereditária e fala uma porção de outras bobagens, vira e fala para você ir comprar o livro dela, assistir, comprar o vídeo dela, ir para o canal dela, para a igreja que ela tem online, e começa a puxar você, e aí então ela começa a se enriquecer, usando de forma inadequada a palavra de Deus, porque você se torna presa fácil por não conhecer a palavra de Deus. Se Jesus não conhecesse a palavra de Deus e não tivesse essa sete manifestação da presença de Deus nele quando ele foi batizado, então talvez ele não venceria ali. Mas Deus ocupou-se, o céu se ocupou, o Espírito Santo se ocupou em prepará-lo para que ele fosse e vencesse no deserto. Por isso que o título da nossa mensagem é: vença no deserto e caminhe em glória. Depois que Jesus sai dali, depois que vence o diabo ali, a vida de Jesus agora é outra. A vida de Jesus começa ele assumindo o ministério, e você e eu só podemos assumir as bênçãos de Deus depois que vencermos o diabo no deserto. Ele irá nos tentar, ele irá tentar nos conduzir a transformar essa pedra em pão. Às vezes nós passamos, estava falando com a minha esposa, passamos necessidade tendo bens, mas as necessidades que estamos passando, se é Deus que está nos conduzindo e permitindo, por que transformar pedra em pão? Vender propriedades para sanar a fome, para sanar o momento que você está passando e que é permissivo por Deus. Deus está permitindo, Deus quer te moldar, Deus quer trabalhar em você, mas você tem os seus refúgios.
os seus meiozinhos. Por isso que tem muita gente enganada, servindo a Deus, indo para o inferno, porque está sendo enganado por podcasts, por videozinhos, por pregadores que simplesmente pedem dinheiro, que antes deles falarem a mensagem, já te pediram o Pix, já te pediram a transferência financeira para o nome deles. Muitos enganadores, falando docilmente, estão agindo neste mundo, usando a palavra de Deus, mas sem autorização de Deus, para trazer a mensagem dele. Falastrões, sem respeito, sem temor a Deus e sem cuidar de você. Eu quero que Deus te abençoe sua família. E prepare-se, porque vencendo no deserto, você caminhará em glória na presença de Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, ou melhor, depois já dos meus pijamas, depois de meditar, né, na palavra de Deus, agora já com 8 horas aproximadamente, meditando 7 horas, eu deixo a palavra de Deus para você e quero que ela te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Fique com Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.